Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14 e é com muito prazer que nós estamos aqui para levar até você mais um programa. Programa cheio de informação, programa com tema muito interessante hoje, com um parceiro que já esteve aqui conosco algumas vezes e que com certeza vai estar mais vezes ainda. Eu queria já iniciar dizendo para o Guilherme Verano que é muito bom estar aqui com você de novo, viu, Guilherme Verano? Que isso, prazer é todo meu, né? E te apresentar para o doutor Gabriel, porque a última entrevista eu tive que fazer sozinho, o senhor não compareceu. Não vem com essa agora não, que fui eu que fiz a entrevista com ele, inclusive. Entendeu? E o assunto foi tão bom, mas tão bom, a entrevista desenvolveu tão bem sem sua presença, que a gente teve que marcar outra. Hein, Verano, mas eu tenho certeza que apesar de eu estar aqui hoje, o programa vai ser também muito bom, viu, Guilherme Verano? Com absoluta certeza. E como é bom começar com esse clima descontraído. Tá de assuntos sérios, mas a gente descontraiu um pouquinho, também é bacana. Então, Gabriel, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Alto Astral no 14, porque aqui também é a sua casa. Obrigado, Josevão. Obrigado, Verano. Sempre um prazer estar na presença de vocês. Doutor Gabriel, que está na nossa cidade há algum tempo, e agora no serviço de quimioterapia lá do Unacom, da Fundação James Fustany, trabalho de vento em popa, as coisas estão acontecendo. E o tema de hoje é câncer de cólon. E a gente já queria perguntar para o doutor Gabriel. Doutor Gabriel, o que é o câncer de cólon aí para o nosso assinante do canal 14 da NET? Então, o câncer de cólon é uma doença que se caracteriza pelo crescimento, né, o desordenado de células na região do intestino grosso, né, vai compreender a região. Na verdade, a gente pode agrupar como um conjunto de doenças chamadas de neoplasia coloretal, né. Você tem doença no cólon ascendente, no cólon transverso, cólon descendente, na região do sigmoide e também do reto, né, acaba englobando toda a região do intestino grosso. Essa patologia é chamada de neoplasia coloretal, né? E é o segundo tipo de neoplasia mais comum entre mulheres no Brasil, né? O terceiro mais comum entre homens. Nós temos projeções para 2019 em torno de 17 mil casos novos para pacientes do sexo masculino, 18 mil casos novos para pacientes do sexo feminino, né? Então é uma doença com uma incidência alta no Brasil, né? Essa incidência alta aqui no nosso país tem algum motivo? Ou diferente de outras regiões do mundo aí? Como é que é isso? Tem alguma coisa que acontece diferente aqui? Não, assim, na verdade é uma doença que tem uma incidência alta no mundo, né, na forma geral. Isso acaba ocorrendo em grande parte pelo estilo de vida, né, que nós adotamos, principalmente no Ocidente, né, com uma dieta muito rica em gorduras, com dieta muito rica em carne vermelha, né, com aumento dos níveis de obesidade, de sedentarismo. Então é uma ingesta deficiente de fibras, né, na alimentação. Então todos esses fatores vão contribuir para o aumento da incidência tanto no Brasil como no mundo ocidental de uma forma geral, né? Então está muito ligado à questão da alimentação? Sim, com certeza. Então esse consumo aumentado de carne vermelha, de alimentos processados, né, que são presunto, salsicha, peito de peru, e uma dieta pobre em fibras, tudo isso vai favorecer o surgimento do câncer coloretal, né? Inclusive é recomendado que se faça o consumo de carne vermelha no máximo, numa dose, um volume que chegue a 700 gramas por semana, né? Então a ingestão de carne vermelha em excesso está muito ligada à gênese da neoplasia coloretal. Também outros hábitos como o tabagismo e o etilismo também, né? Em relação até essa questão da alimentação, mas tem a maneira que às vezes a gente ingere muita porcaria, né? Vamos falar assim, principalmente na juventude, mas a forma de se ingerir isso aí também, a mastigação é importante, você ter uma mastigação correta para esses alimentos chegarem pelo menos
mais triturados como tem que ser? Tem alguma interferência? É uma curiosidade minha. Esse processo de mastigação é importante ou não? Assim, com relação à mastigação, não, né? O problema maior é a exposição do epitélio do intestino grosso a essas substâncias presentes na carne vermelha, né? E nos alimentos processados. Então, essa ingesta aumentada, um volume maior de alimentos contendo essas substâncias vão promover um aumento na incidência, né? Então não tem muita relação assim com a mastigação. Posso até aproveitar o embalo para... Que é isso, Guilherme Verana, que você manda. Vai em todos os embalos aí. Tá certo, porque a gente fala da alimentação e tem o fator água também. Tem muita gente que fala que é bom não se alimentar tomando água. Tem outros que já falam, são os chamados mitos. Né? Não, é bom você dar uma garfada e um copinho d'água. O que é o ideal, afinal de contas? Ou depende de cada organismo? A água pode ficar para depois ou durante a alimentação, propriamente dito? Se a gente estiver discutindo com relação à incidência de câncer coloretal, assim, é sempre importante uma hidratação, né? Mas não tem assim uma relação com ou se durante a alimentação ou após, não existe uma relação entre... Nenhuma. E vai muito de cada pessoa, de como ela se sente bem também, né? Sim. Tá certo. Sintomas. Como é que é isso? Então, os principais sintomas, o que a gente observa com maior frequência é a presença de sangue nas fezes, né, que a gente chama de hematoquesia. Então, o paciente que nota o surgimento de um sangramento, geralmente um sangue mais vermelho, mais vivo, né, que ele está relacionado a um sangramento do trato digestivo baixo. O paciente que tem um quadro de dor abdominal, que não passa, nem constante, perda de peso, né, com um quadro de fraqueza associado a um quadro de anemia, principalmente essa anemia ligada a essa perda de sangue nas fezes, que muitas vezes é uma perda oculta, né, que o paciente também não percebe. Então você tem às vezes uma detecção de sangue oculto nas fezes que pode justificar esse quadro de anemia, né. Então, uma mudança de hábito intestinal é uma coisa que deve ser levada em conta, né? Um paciente que tem, durante a vida, um intestino um pouco mais preso, ele começa a ter um quadro de diarreia, isso tem que ser investigado, né? Ou, pelo contrário, o paciente que tem um intestino mais solto, passa a ter um quadro de constipação, fica com o intestino mais preso. Então, a mudança do hábito intestinal deve ser investigada também, né? Então, esses são os principais sintomas. Eu sei assim, pode parecer meio escatológico, mas seria bom a pessoa observar as fezes? Sim, seria interessante. Eu falo que essa pergunta a gente tem que fazer, né? É bom dar uma olhadinha de vez em quando. De vez em quando conferir, né? Observar, tem a questão, se tá boiando, se não tá boiando, se fica, tipo, vou ter que usar, tipo cocô de cabrito, eu acho que não deve ser saudável. A observação é importante. Né? É importante isso, Guilherme Verano. Como é que é a palavra? É escatológico? É escatológico. Mas é importante a pessoa observar, conhecer seu corpo. Né? Então, todo mundo observa. Né? Observa, sim. Doutor Gabriel, é um câncer muito agressivo? Sim, o tipo mais comum, né, que é o adenocarcinoma, ele tem um comportamento mais agressivo, né, do que outras histologias. Por isso que é sempre importante fazer o diagnóstico precoce, né, para evitar que a doença se desenvolva localmente, ela se torne localmente avançada e mesmo posteriormente passe a emitir metástases à distância para outros órgãos, né. Então é sempre importante o diagnóstico precoce para evitar o surgimento da doença avançada ou metastática. Nós falamos principais sintomas. O que fazer para prevenir? Então, medidas de prevenção, é sempre importante estar atento à dieta, né? Tentar reduzir ao consumo de carne vermelha, como eu falei anteriormente, ficar entre 500 a 700 gramas de carne vermelha por semana, seria o ideal, não passar disso. E o interessante é que as pessoas no churrasco fazem, não, coloca meio quilo por pessoa, só no churrasco, não é, tô mentindo. Não, a conta é essa. É claro que eu nunca fiz tanto churrasco na minha vida como você, mas eu já ouvi, a conta é essa. Desculpa interromper, mas eu tinha que pegar o embalo, né? A pessoa confunde as coisas, né? Aí fica muito, né? Demais, né? Então, principalmente aqui no Centro-Oeste, o pessoal gosta muito de churrasco, né? Então, nossa, o pessoal abusa da carne vermelha mesmo, né? Outra forma de prevenção é tentar aumentar a ingesta de fibras, né? Na dieta, tentar manter realizar exercícios físicos, tentando evitar a obesidade, o sedentarismo, né? Que isso também conta. É importante também
os métodos de rastreamento, né, na prevenção. É importante o paciente estar fazendo uma colonoscopia, mesmo que não tenha sintomas, a partir dos 45 anos, né? E se tem um histórico familiar, também está antecipando a realização desse exame. Então, é importante estar fazendo esses exames de screening na prevenção, né, exames de rastreamento, bem como a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, principalmente depois dos 45 anos. Então, passou dos 45, é aconselhável uma colonoscopia? Sim, a partir dos 45 anos, né, você faz uma inicial, e depois de 10 anos é interessante você estar fazendo outra, né, e está fazendo essa coleta fazendo a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente. Então, você faz essa primeira colonoscopia aos 45, após 10 anos outra, a não ser que você tenha algum achado de exame, ou seja, sangue oculto nas fezes positivo ou surgimento dos sintomas, você pode estar antecipando essa nova colonoscopia e você pode estar fazendo o exame até em torno de 75 anos de idade, seria uma idade mais limite para fazer. Após essa idade não teria tanta necessidade de continuar esse screening se você não tem exames anteriores positivos, né? Já se o paciente tem um histórico familiar mais forte de câncer coloretal, por exemplo, um parente de primeiro grau com menos de 60 anos que teve a doença, então esse rastreamento ele tem que ser feito antes, tem que se iniciar essa colonoscopia a partir dos 40 anos ou com uma idade que corresponda a 10 anos a menos da idade do diagnóstico do seu parente. Então, o que vier antes, né? Ou 10 anos a menos da idade do parente de primeiro grau com menos de 60 anos que teve o diagnóstico, ou a partir dos 40 anos, né? E esse rastreamento tem que ser feito a partir daí a cada 5 anos, então esse tempo já diminui, né? Com essas pesquisas anuais de sangue oculto nas fezes. Ou se o paciente tiver 2 parentes de primeiro grau, né, independente da idade, que tiverem um caso de câncer coloretal, já deve fazer também essa colonoscopia a partir dos 40 anos, valendo aquela regra dos 10 anos também. Doutor Gabriel, tem alguma incidência em homem e mulher? Muda ou isso não tem nada a ver? Mais em homem, mais em mulher ou não tem isso? A gente tem uma incidência um pouco maior entre as mulheres, né, no Brasil, sendo a segunda neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, né, a terceira entre os homens no Brasil. Então a gente tem uma tendência a ter um número um pouco maior de casos entre as mulheres. E quais são os principais tipos de câncer de cólon? O tipo principal é o adenocarcinoma, né, que a gente comentou anteriormente. Ele representa em torno de 95% dos casos, né. Nós temos outras histologias menos frequentes, que são, por exemplo, os tumores neuroendócrinos, né, que eles têm um comportamento mais indolente, ou seja, eles crescem mais devagar, eles não são tão agressivos como os adenocarcinomas, a não ser alguns tipos de tumores neuroendócrinos que eles são classificados como alto grau, que eles acabam tendo um comportamento agressivo também, né, mas são mais raros. Também temos outros tipos menos frequentes, que são os tumores do estroma gastrointestinal, são chamados de GIST, né, e com menor frequência os linfomas e os sarcomas intestinais. Em relação à idade, jovens podem ter também, é muito menos comum, e até por conta daquela alimentação que a gente estava falando inadequada, o jovem consome muito disso. Está começando a ficar preocupante esses níveis ou não, em relação aos jovens? Sim, no passado a gente tinha um número maior de casos entre pacientes mais idosos, né, mas justamente com essa mudança no padrão de vida, com o aumento da obesidade, do sedentarismo e da ingesta de carnes vermelhas, né, e processados, a gente tem observado cada vez mais um aumento na incidência entre pacientes mais jovens. Também, né, é preocupante, né, sem dúvida nenhuma. É extremamente preocupante. Doutor Gabriel, fatores de risco, o senhor já começou a falar alguma coisa, mas queria que o senhor reforçasse para o assinante do 14, quais são os fatores de risco mesmo? Então, como nós falamos anteriormente, essa ingesta aumentada de carne vermelha, de alimentos processados, o próprio tabagismo, né, e o etilismo, são fatores de risco. Algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Lynch e a polipose familiar, também aumentam o risco, né. A presença de pólipos intestinais também podem estar aumentando o risco do surgimento de um tumor, né, no futuro. Essas questões de sedentarismo e obesidade também constituem fator de risco, né.
Um outro comportamento de risco aqui, eu até colocaria como curiosidade. Por exemplo, um motorista profissional, um caminhoneiro que passa horas e horas sentado ali ao volante do caminhão. Corre algum risco também. E é claro, e tem aquele pacote da obesidade, né? A maioria se alimenta de maneira inadequada, para impostos, mas o fator de ficar 12, 14, 16 horas por dia sentado ali, naquela posição muitas vezes quente, causa algum problema também? Pode ser um fator de risco? Então, isso já foi até tema de discussão, né, entre alguns especialistas. Muitas vezes o fato da pessoa se manter em um quadro de imobilidade, isso pode ser traduzido num quadro de sedentarismo, então ele não realiza muita atividade física, mas podemos colocar de outra forma, se o paciente tem um quadro de constipação intestinal, né? Às vezes tem muita gente que tem o intestino muito preso, então o fato de ter o intestino preso parece que não tem uma relação direta com o desenvolvimento do câncer, né? O que mais chamaria atenção seria a mudança do hábito intestinal, então o paciente já tem um intestino preso, começa a ter diarreia, isso vai chamar mais atenção, né? Mas a questão da imobilidade, assim, só se a gente fosse puxar um paralelo com o sedentarismo, né? Ou a obesidade, aí sim. E até dentro dessa questão da pessoa ser regulada ou não, o que seria o normal para a pessoa evacuar uma vez por dia, 2, ou passar 2, 3 dias, tem esse parâmetro para a pessoa se situar? O ideal seria pelo menos uma evacuação diária, né? Mas tem pacientes que levam mais tempo, que são mais obstipados, né? Mas assim, na verdade, não tem uma regra geral. Lesão ou úlcera no intestino, tudo isso pode ser relacionado a câncer ou não tem nada a ver? Então, úlcera intestinal ela pode estar associada a outras doenças, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais. Inclusive, agora vou fazer um adendo, também é um fator de risco, né? A presença das doenças inflamatórias intestinais, que você tem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa como os principais representantes, elas são também fatores de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. Então, essas doenças elas podem provocar o surgimento de úlceras intestinais também, e não necessariamente tem um câncer ali associado, né? Um paciente que tem um histórico anterior de radioterapia para tratar um câncer de próstata, de colo de útero, ou mesmo de bexiga, ou seja, uma doença pélvica, né, que fez radioterapia, muitas vezes esse paciente pode desenvolver uma inflamação crônica na região do reto, que é chamada de retite actínica, que pode evoluir com úlceras também, mas não necessariamente estão associadas a um câncer, né? Então nem sempre uma úlcera vai representar um câncer. E como que é feito o diagnóstico, doutor Gabriel? Como que vocês fazem? O diagnóstico geralmente é feito com a colonoscopia, né? Então o paciente faz o procedimento, né? Através da colonoscopia é visualizada a lesão, essa lesão é biopsiada, ou seja, retirado um fragmento, né? Essa amostra de biópsia é analisada, né, por um patologista que vai dar o diagnóstico de uma neoplasia maligna, um câncer, né? Alguns casos em que o paciente não pode ser submetido à sedação da colonoscopia ou ele está em anticoagulação por algum outro motivo, né? E mesmo quando ele faz a colonoscopia existe uma obstrução no intestino, muitas vezes você tem que fazer uso de outras técnicas diagnósticas. Nós temos atualmente a colonografia ou a colonoscopia virtual, que é um exame de tomografia que vai mostrar toda a região do intestino, vai conseguir observar áreas onde tem uma suspeita alta de tumor ou mesmo pólipos que devem ser retirados, né? Então a gente tem essa alternativa que é a colonoscopia virtual, mas o melhor exame é a colonoscopia tradicional. E a partir do momento que você tem um diagnóstico de um câncer de cólon, câncer de reto, você deve proceder ao estadiamento, que é a realização de exames de imagem para avaliar a extensão da doença, para saber se a doença é localizada ou se ela já está instalada em outros órgãos. Então você faz uso da tomografia de tórax, a tomografia de abdômen superior e inferior. Em caso que você tenha alguma dúvida, né, se realmente existe uma lesão metastática, uma lesão à distância, você pode fazer uso da tomografia por emissão de pósitrons, que é o PET-CT, né? É um exame de medicina nuclear que vai, através da glicose marcada, mostrar uma área você tem um nível maior de suspeição que seja uma metástase, por exemplo, né? E tem também exame de sangue, que também é muito utilizado, é o CEA, é um antígeno cársino embrionário, que ele é um marcador de doença, né? Níveis altos desse marcador podem estar associados a uma doença mais avançada. A colonoscopia, além de ser um exame constrangedor e doloroso, quem já fez sabe
do que eu estou falando. Mas o senhor deixou bem claro que é a melhor forma de você fechar aí, ou fechar não, de iniciar um diagnóstico. E o senhor nos dá a notícia agora da colonoscopia virtual. Com a virtual, você consegue os mesmos resultados? Porque, pelo fato de ser constrangedor, doloroso, é claro que a virtual com certeza é mais caro, mas às vezes vai ter muita gente preferindo pagar para não passar pelo constrangimento e pela dor. O diagnóstico pode ser feito com tranquilidade também pela virtual? Ou é só nas situações de exceção, como o senhor citou? Então, é melhor a gente utilizar a virtual nessas situações de exceção, porque assim, embora, na verdade, a colonoscopia tradicional, você vai ter uma sedação, né, e o paciente vai realizar esse exame no ambiente de clínica, junto com uma equipe de enfermagem, equipe médica. Então, uma situação de constrangimento ou de dor vai ser muito raro, né, porque o paciente vai ter... ele vai perceber, né? Geralmente é feita a sedação, o paciente só vai acordar depois que o exame está pronto, não vai sentir nada assim. Algumas vezes o que pode ser desagradável é só o preparo, né? É verdade. Que é o uso daqueles laxantes, por exemplo, o manitol, né? Que dá uma diarreia bem intensa, assim. Mas o que é mais chato, na verdade, é o preparo. O exame em si não tem tanto problema. A desvantagem da colonografia, que é a colonoscopia virtual, é que ela não vai conseguir retirar material para análise, né? Então, através da colonoscopia tradicional que você consegue retirar uma parte da lesão suspeita e fazer a análise histológica. Já na colonografia não dá para fazer, né? E até em relação a isso, e o Novembro Azul está chegando aí, por conta do câncer de próstata, ainda tem que se quebrar determinados preconceitos também. Essa questão do preconceito, como a gente está falando, passou da porta para dentro, é profissional, que o preconceito fique do lado de fora, mesmo porque uma opção pode ser morrer por conta de não fazer. Ainda se luta muito contra o preconceito? Sim, a gente observa muito isso, como você falou, com relação ao câncer de próstata, né? Então, os pacientes, eles se relutam muito em fazer exame de toque retal. Tem muito paciente que prefere, às vezes, até ter uma doença avançada ou não saber do que fazer o exame por questões culturais, né, de um preconceito maior. A gente observa muito isso é muito visível com relação ao câncer de próstata, né? Com relação ao câncer de colo, a gente não costuma observar tanto isso, né? Mas também existe. Também, muitas vezes uma mulher levando o homem, né? E pedindo para... Não, explica aí o que está acontecendo. Sabe quando que o homem vai no médico? Só quando ele está morrendo ou quando a mulher manda. Não leva, né? E isso se houver dia a dia no consultório? Não, eu vou ficar com a segunda opção. Eu prefiro a mulher estar mandando do que estar morrendo. Doutor Gabriel, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Tratamento, como é que é? Químio, é rádio, é cirúrgico, é medicamentoso, como é que é? Então, o tratamento na doença localizada, a gente começa com cirurgia. Alguns casos em que você tem uma doença uns tumores maiores que eles estão infiltrando os gânglios linfáticos, que a gente chama de doença em estádio 3, você precisa complementar essa cirurgia com quimioterapia, né, que vai variar de 3 a 6 meses de tratamento quimioterápico. Alguns casos de doença em estádio 2, né, que você tem um tumor um pouco menor, se a doença for de alto risco, né, você também precisa muitas vezes também fazer quimioterapia, né. Então, a gente tem essa opção de fazer a quimioterapia no pós-operatório, né? Ou nos casos dos tumores de reto, a gente tem a opção de fazer a quimioterapia no pré-operatório, associado à radioterapia. Então, o objetivo é reduzir ao máximo o tamanho daquela lesão no reto, com a rádio e a quimioterapia combinadas, para fazer uma cirurgia mais conservadora posteriormente, ou muitas vezes, com a radioquímio pré-operatória, a doença some, desaparece, né? Então, nós temos essas alternativas de químio pré, pós-operatório, cirurgia. Nós temos mais recentemente os anticorpos monoclonais, que eles são drogas que são utilizadas em conjunto com a quimioterapia para aumentar o efeito da quimioterapia, né, no combate da doença avançada. E mais recentemente ainda nós temos a imunoterapia também sendo utilizada na doença avançada. E temos uma droga oral, que é um inibidor de tirosina quinase, né, que é uma classe diferente de drogas, que também já está sendo utilizada na doença avançada. Isso nós estamos falando dos adenocarcinomas, que são os tipos mais comuns. Para os linfomas de intestino
principalmente os linfomas de alto grau, a gente vai utilizar mais a quimioterapia, né, o tratamento quimioterápico, e para aqueles tumores do estroma gastrointestinal, os GIST, quando você não tem a possibilidade cirúrgica, né, não tem como operar, a doença está muito avançada, metastática, a gente tem a opção de usar também inibidor de tirosina quinase, que é tratamento de comprimido, que é o Glivec, né, que costuma ter uns resultados muito positivos. Então, falamos também em imunoterapia para o câncer de colo, né? A imunoterapia está vindo com tudo, hein, doutor Gabriel? Com certeza, é uma grande arma no combate ao câncer, onde nós já até falamos sobre ela em programas anteriores, Verdade. né? Você estimula o sistema de defesa do paciente a combater a doença, né? Não vai agir diretamente no câncer. Então, alguns tumores de cólon, principalmente esses adenocarcinomas, que são os mais comuns, a partir do momento que você trata a doença avançada e esses pacientes não respondem mais à quimioterapia, alguns pacientes que têm algumas alterações genéticas específicas, eles têm um benefício maior de ser tratados com imunoterapia, né, na doença avançada, né, que é onde nós temos pacientes com a presença de instabilidade microsatélite de alta frequência. Então é uma alteração genética específica que vai mostrar para a gente que esse paciente vai ter um benefício maior com a imunoterapia. A questão do uso de bolsa de colostomia para pacientes que têm o câncer. Isso não é para todos os pacientes, não. Depende do tipo de tratamento, não é isso? Sim, né? Nem todos os casos de câncer coloretal o paciente vai precisar fazer uso da bolsa, né? A maioria das vezes, quando precisa, é temporário, né? Então, o paciente fez uma cirurgia de urgência, então ele vai precisar ficar um tempo com a bolsa de colostomia. Por exemplo, durante o tratamento quimioterápico, quando ele acaba a quimio, ele faz a reconstrução de trânsito, que é, ou seja, colocar o intestino no lugar. Alguns tumores de reto, que ficam na região mais distal, né, mais inferior, onde há acometimento do esfíncter, da musculatura do esfíncter, muitas vezes, nesse caso, você vai precisar de uma colostomia definitiva, né? Ou mesmo aquele paciente que tem um tumor coloretal muito grande, né, um tumor avançado, que já está obstruindo a região intestinal, você não tem muita opção curativa, então você pode fazer uma colostomia paliativa, né? Então, mas na maioria das vezes, quando é feito, né, o procedimento com a bolsa, ela é temporária. Né? Em relação à diverticulite, usa-se também a bolsa? Diverticulite não costumo usar, não. Não é costume usar, não. Não. É porque eu sempre lembro aqui do caso do ex-presidente Tancredo Neves, né, em 85, faleceu de diverticulite, me ocorreu aqui, mas então não é comum o uso, não. Tá certo. Está existindo algum aumento nos últimos anos de câncer de cólon? Sim, né? A gente tem observado muito um aumento na incidência, principalmente por essas questões dos fatores de risco, né? Pela mudança no padrão de vida, né? Aumento de ingesta de carne vermelha, sedentarismo, obesidade, aumento no consumo de alimentos processados, baixa ingesta de fibras. Então, por conta dessas mudanças comportamentais e dieta, né? A gente vem observando um aumento na incidência. E até pelo acesso da tecnologia, de novos exames, pode provocar um aumento. Na verdade, assim, existia, mas não era detectado. Esses novos exames podem provocar esse aumento porque estão sendo examinadas pessoas que não eram e morriam e muitas vezes não sabiam que era por conta disso também. Também. A gente pode ter um aumento na detecção precoce da doença. Então, Gabriel, para a gente ir fechando o nosso bate-papo aqui, aquela pessoa que está nos assistindo e a preocupação de todos nós que atuamos na iniciativa pública, privada e estamos aí juntos nessa empreitada, quem está nos assistindo agora, que foi diagnosticado um câncer de cólon, que às vezes a pessoa tem um dinheiro para ir pagar a consulta, né, no médico, é diagnosticado. Para fazer esse tratamento pelo SUS aqui na nossa cidade, o que o senhor orienta? Então, tanto para Anápolis como para as cidades pactuadas, né, nós temos agora esse novo serviço de oncologia, que é a única aqui no Hospital Evangélico, né, então nós estamos com uma equipe multidisciplinar, nós temos proctologistas, nós temos oncologistas clínicos, né, temos cirurgiões, então a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico de um câncer coloretal, né, que a partir de uma colonoscopia, ele pode passar em consulta com o proctologista, né, ou com o cirurgião de aparelho digestivo, aqui inclusive na nossa unidade. Se apresentar a doença localizada, o paciente já vai ter uma cirurgia marcada, né, com uma grande rapidez, inclusive, que a gente está conseguindo aqui. Né, que é fundamental, né?
Isso é bem importante. E na sequência, se esse paciente precisar de quimioterapia, a gente também tem no serviço, né, o tratamento disponível, também com uma grande rapidez. A gente está conseguindo, a partir do momento que você faz uma solicitação de quimioterapia no SUS aqui, a gente consegue a liberação em uma semana. Não sei se em outros lugares no Brasil a gente consegue ver uma agilidade tão grande no serviço como aqui, né? Eu só queria complementar com a situação para você que está nos assistindo. Dando entrada nesse serviço da forma que o doutor Gabriel falou, é importantíssimo que você procure a unidade de saúde próxima da sua casa, porque aí você vai ser regulado para uma consulta na unidade de quimioterapia, que no caso aqui da Fundação James Fanson, no Hospital Evangélico Goiano, como o doutor Gabriel fez. Então você procura a unidade, essa consulta sua vai ser marcada via o sistema de regulação para um dos profissionais que vão estar atuando na única. Essa é a porta de entrada correta para que não se tenha problema. Mas realmente é um tratamento... Aqui em Anápolis nós podemos dizer que as coisas acontecem com agilidade muito interessante nessa área de oncologia, né? Ainda bem para todos nós. E assim, Guilherme Verano, nós vamos encerrando, né, nosso bate-papo de hoje, falando de um tema importante, mais um tema importante. O doutor Gabriel já esteve aqui algumas vezes falando de vários tipos de câncer. Nós vamos abordar essa área de oncologia sempre, porque é uma coisa que nos preocupa muito. É talvez a doença que mais tem preocupado hoje em dia a humanidade, não é isso? Preocupa e às vezes as pessoas não tomam providência. Não tomam providência. E a proposta nossa aqui é de que as pessoas previnam, corram atrás, para que tenham uma condição de viver bem, detectar a doença no tempo do tratamento, que é a preocupação maior de todos nós. Então eu queria mais uma vez agradecer o senhor pela parceria, por sempre estar conosco e dizer que em breve a gente vai alinhar mais um tema aí para o doutor Gabriel estar conosco, não é isso? Muito obrigado, doutor. Obrigado, Joseval. Obrigado, Verani, pelo convite. Verano, diga, desabafa. Vou desabafar. Mais um parceiro, nosso Alto Astral, mais um apoiador do nosso projeto, mais como que você diz no final aí? Um apoiador? Apoiador, né? Parceiro. Parceiro nosso e do canal 14 da NET também. A gente está anunciando aqui a entrada, por último, agora da Mix Limpeza, não é? E da nossa parceira e amiga Pamela Rezende, que tem uma assessoria aí na área de PNS. Você quer comprar um carro mais barato, tem uma pessoa com deficiência na sua família, vai procurar a nossa amiga. Mas nós vamos falar disso nos próximos programas, que é mais uma parceira Alto Astral conosco. A gente queria já agradecer a Pamela por isso também. Inclusive foi nossa entrevistada programas atrás. Sim. Veio aqui, né, trouxe, né, pessoas que participaram com ela, tiveram esse acesso. Justamente. E foi uma das primeiras a fazer esse processo todo aqui na cidade de Anápolis. Primeiro na revenda Toyota, né, que as pessoas procuravam muito, e depois, posteriormente, abrindo sua própria consultoria, né, de muito sucesso. Isso é muito importante. Trazer benefícios também para quem tem direito, né? Muitas vezes a gente tem tanta obrigação e os direitos onde ficam, né? E a Pamela traz isso aí de uma forma tranquila e eficiente, com o processo desde o início até o final, ela fazendo todo o acompanhamento. Isso é muito, muito bacana, muito importante. Então, mais uma parceira Alto Astral aí que a gente agradece. Seja bem-vinda. Verano, muito obrigado. Claro, a gente agradece o doutor Gabriel mais uma vez para desmistificar temas também, né? Trazer esses assuntos relevantes e quebrar tabus também, né? Falar de assuntos muitas vezes podem parecer constrangedores, mas constrangedor é você viver com a qualidade de vida ruim, né? Isso é que é ruim e constrangedor. E a gente agradece mais uma vez, é claro, Joseval, doutor Gabriel e os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia,
e também Indicom, gerenciamento de resíduos. Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, e Arroz Frito e Restaurante do Macarrão. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.